Então, nós vamos iniciar os assuntos bioquímicos desse semestre, falando inicialmente sobre metabolismo de glicídios, em particular metabolismo da glicose, né? Iniciando, então, com a via clássica, né, a via glicolítica, e entendendo outras coisas relacionadas também com esse processo, que é o processo de glicólise, né? Incluindo também a formação de acetilcoenzima A e outras moléculas também que estão relacionadas com produtos do processo glicolítico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do processo em si, a regulação, a formação do acetilcoenzima A e como acontece a regulação dessa formação e os impactos que isso tem para o nosso metabolismo, né? E a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a captação de glicose pelos tecidos, algumas coisinhas já em relação também a essa parte do assunto. Esse é um assunto chave do metabolismo, né? Então, qualquer livro de bioquímica tem pelo menos um capítulo falando sobre glicólise. Então, fácil vocês acham qualquer referência, né? A gente tem indicado algumas aqui para vocês que são bem bacanas, mas é fácil de encontrar e de estudar esse assunto. Então, quando a gente começa a falar sobre esses aspectos do metabolismo, aprofundar os aspectos bioquímicos, a gente tem que lembrar que o nosso metabolismo, ele compreende, na verdade, uma complexidade, né, de várias reações que vão acontecer, onde substâncias, né, que as células vão captar, elas vão sofrer, então, mais modificações, além daquelas que a gente tem para digestão e absorção de nutrientes, que a gente viu isso lá no comecinho do semestre, né? Depois que a glicose é absorvida, ela ainda vai sofrer várias outras transformações importantes, né? Que vão permitir ao nosso organismo extrair essa energia parcelada dessa fonte de carbono, né? Então, são feitas várias modificações, né? Então, as moléculas ficam menores ainda, né? Acontecem modificações também em relação à construção de novas moléculas também, né? Então, envolvendo tanto reações do catabolismo, que estão voltadas para a obtenção de energia, como a gente já tinha visto isso no semestre passado, mas também associando com o anabolismo. Na verdade, os dois metabolismos estão muito relacionados, né? Então, a gente vai perceber isso também ao longo das aulas, né? Como uma coisa impacta na outra. E dessa maneira, a gente consegue ter fontes de energia para as células poderem executar suas funções e manterem o organismo vivo, viável, né? E também construir diferentes moléculas para construção de tecidos, separação de tecidos. Então, são aspectos bem importantes que contribuem para manter a nossa homeostase. Por isso que qualquer distúrbio metabólico que a gente observe, né, a gente inclusive tem distúrbios que são hereditários, transmitidos nas famílias, né, envolvem alterações genéticas, geralmente são distúrbios que comprometem em parcela mais branda ou mais severa a nossa homeostase, né? Então, a gente tem os chamados erros inatos do metabolismo, a gente vai estar falando sobre vários distúrbios também ao longo das aulas, e alguns, lógico, alguns são bastante raros, outros nem tanto, né? Mas que trazem prejuízos que né, podem ser bastante significativos, né? Então, realmente destacando a importância do metabolismo de diferentes reações que acontecem no nosso corpo, em diferentes tecidos, né, como isso pode, quando não acontece de acordo, afetar, às vezes, não só um tecido, mas vários tecidos, né, então, essa visão geral, assim, é bastante importante também. Então, a gente viu lá no comecinho do semestre aspectos em relação a como a gente vai digerir os alimentos da dieta, os macronutrientes, né, entre eles os carboidratos, lipídios e as proteínas, né, e como a gente, então, forma moléculas menores que vão ser absorvidas, no caso, por exemplo, dos glicídios, né, a digestão de amido, glicogênio, sacarose, lactose ou maltose, dando origem a três principais monossacarídeos, né, que são de unidades básicas de formação de qualquer glicídio. Essas moléculas, então, são a glicose, a galactose, a frutose, lógico que existem outros açúcares também que podem ser encontrados, mas principalmente esses três, e entre os três, principalmente a glicose, que a gente encontra em maior quantidade nos alimentos, principalmente nas fontes, né, que contêm amido, enfim, porque o amido é basicamente um monte de moléculas de glicose ligadas entre si. Então, essa glicose a gente viu que ela é absorvida, né? Lembra os mecanismos que envolvem a absorção de glicose? A absorção de glicose vai acontecer nos enterócitos, né, na borda em escova lá do intestino. Lembram dos carreadores que fazem captação de glicose? A gente falou um pouquinho sobre eles, revisão já das aulas passadas.
Como é que a gente faz a captação de glicose lá no intestino? A gente faz uma captação por transporte ativo ou por difusão facilitada? Na verdade, a captação de glicose da luz intestinal, tanto a glicose quanto a galactose, é por transporte ativo, um cotransporte associado com íon sódio, né? E a gente considera como um transporte ativo, então ele é feito contra o gradiente. Mesmo que o enterócito esteja cheio de glicose lá dentro, ele vai continuar absorvendo glicose. A glicose é um combustível muito importante para as células, né? Então, mesmo que a gente esteja lotado de glicose já no intestino, lá as células vão continuar absorvendo, né? O transporte ativo. Se fosse por difusão facilitada, a hora que equilibra os dois sistemas ali, o intra e o extracelular, a gente pararia de captar a glicose, né? Então, um mecanismo ativo permite que a gente consiga otimizar essa absorção. Então, carreadores que fazem transporte ativo de glicose, a gente tem os chamados SLITs, né? A gente tem vários tipos, o SLIT1 é que a gente encontra na borda em escova do intestino, vai fazer captação de glicose e também de galactose. Então, só relembrando, né, esse aspecto bem importante que a gente já tinha visto em aulas anteriores. Então, a gente capta a glicose em quantidade, lá no intestino, né? E essa glicose vai para onde inicialmente? A gente viu que os glicídios, como eles são hidrossolúveis, eles são captados e permeados para a corrente sanguínea, e eles são drenados para a veia porta, né? A veia porta que leva nutrientes captados do intestino primeiro para o tecido hepático, para o fígado, né? Então, a glicose que a gente vai captar, ela passa primeiro para o tecido hepático, depois ela vai atingir os outros tecidos, né? Então, essa glicose vai chegar até o fígado, lá essa glicose pode ter vários destinos, depende da regulação dos metabolismos que vão estar acontecendo, como é que vai estar naquela condição, a gente vai falar sobre isso ao longo de várias semanas, né? Essa glicose, por exemplo, pode ser usada como fonte de energia pelo próprio tecido hepático, pode formar estoques de glicose na forma de glicogênio, ou a gente também pode converter essa glicose em ácidos graxos que vão dar origem aos triglicerídeos, as gorduras que a gente pode depois estocar, né? E a glicose, então, que o fígado não estiver utilizando, ela vai permear para o restante, né, do organismo, pela corrente sanguínea, atingindo diferentes tecidos, né. Aqui nessa figurinha ilustrativa, a gente tem 3 tecidos destacados, né, que são bons consumidores de glicose. O sistema nervoso central é um grande consumidor de glicose, né, que vai utilizar a glicose para a formação de energia, basicamente. O músculo, que pode usar a glicose para a formação de energia e também para fazer seus próprios estoques na forma de glicogênio. O tecido adiposo também, que pode usar a glicose para a formação também de gorduras e estocar os carbonos na forma de um outro composto daí. A gente vai falar sobre isso também ao longo das semanas seguintes, né? Então, como é que acontece a captação de glicose pelos tecidos, né? A gente viu que lá no intestino a captação é feita em quantidade, mas nos tecidos a captação vai ser feita através de permeases, que são chamados glúteos, né? Então, tem vários tipos de glúteos. Os glúteos, eles são permeases que fazem difusão facilitada. Então, sempre o transporte a favor do gradiente. Então, eu teria mais glicose, por exemplo, no sangue, menos dentro da célula, e daí a glicose vai permear e entrar dentro da célula. Pode ir lá pegar. Só fecha a porta pra mãe aqui, filho. Thalys, encosta pra mãe aqui. Obrigada. Dá pra pegar. Então, esse transporte para o interior da célula é feito por permeases. Como a gente vê nessa figurinha ilustrativa aqui, elas aparecem com essa estrutura rosada, né? Então, elas interagem com a glicose de um lado, e elas podem, então, permitir que a glicose entre da célula através de um transporte por difusão facilitada, né? Então, não envolve transporte ativo, né? Se tiver um monte de glicose dentro da célula já, e tiver menos glicose fora, ela não vai conseguir captar mais glicose, a não ser que ela esteja consumindo essa glicose aqui dentro, daí os níveis diminuem e ela vai continuar, a célula vai continuar captando a glicose, né? A gente tem permeases que são mais universais, que elas podem fazer difusão tanto de glicose como de galactose e frutose, como acontece com o GLUT2, por exemplo, né? Mas a gente tem outros tipos de glúteos também, o GLUT1, GLUT3, né, GLUT4, por que tantos tipos diferentes de glúteos, né? Esses glúteos são todos permeases, né? Eles funcionam da mesma maneira, carregando sempre a glicose a favor do gradiente. A diferença entre eles é que a gente encontra alguns tipos mais em alguns tecidos, outros tipos em outros, né?
Então, por exemplo, o GLUT3 a gente encontra em neurônios, o GLUT2 a gente encontra no enterócito, na porção basolateral, assim como também no fígado a gente encontra esses carreadores do tipo GLUT2, né? E o GLUT4 já restrito a alguns tecidos, né? O GLUT4, ele funciona como os outros glúteos também. A única diferença é em relação a como ele se apresenta na superfície celular, sempre quando tiver estímulo via atuação do hormônio insulina. Então, é um carreador, não que o transporte que ele faça depende do hormônio, mas a presença do carreador na superfície celular depende da presença do hormônio insulina. Aqui eu coloquei uma figurinha mostrando do lado esquerdo um esqueminha de um enterócito, né, com as microvelocidades ali, os carreadores. Então, o carreador que faz transporte ativo, transporta a glicose e a lactose, junto com sódio, né, um SGLT do tipo 1. E aqui hipermease, né, no caso, que permite passagem de glicose, mas também de frutose e galactose, é o GLUT2, né, que permite que os açúcares alcancem daí a corrente sanguínea. Aqui eu tenho um esqueminha, ele não está com uma definição muito boa, mas ele mostra a passagem de glicose aqui pela barreira hematoencefálica, através de GLUT1, né, a captação de glicose por células, né, presentes no sistema nervoso, como os astrócitos, que utilizam GLUT1 também, o GLUT3, que é a permease presente na superfície dos neurônios, que permite, então, que eles possam captar glicose. A captação vai acontecer sempre do mesmo mecanismo, né, então, sempre por difusão facilitada. E os GLUT4, né? Então, o glúteo do tipo 4, a gente vai encontrar restrito a dois tecidos, tecido muscular e tecido adiposo, né? Esses tecidos, então, eles podem mobilizar esses carreadores para as superfícies, né, do tecido sempre via atuação do hormônio insulina. Essa figurinha, ela mostra de modo, assim, esquemático, né, a ligação do hormônio aqui na superfície de uma célula, que pode ser uma célula muscular, por exemplo, né? E daí toda uma cascata de transdução, que depois a gente vai ver em detalhes mais à frente no curso, né, que vão, no final, levar a que aconteça a fusão de vesículas que carregam aqui GLUT4, né, na sua superfície. Então, quando essas vesículas elas se fundem com a membrana da célula, aqui na superfície da célula enche de GLUT4, né, e quando isso acontece, a célula consegue captar, então, glicose em quantidade aqui para dentro do, né, do espaço intracelular. Isso acontece no tecido muscular esquelético, isso acontece no tecido adiposo. Então, são dois tecidos que podem ajudar a fazer a captação de glicose em quantidade, via estímulo de insulina. E esse é um efeito bem importante da insulina, que contribui para a observação de uns efeitos que ela tem, que é aquele efeito hipoglicemiante que ela tem, né? O único hormônio que a gente produz que tem esse efeito de diminuir a nossa glicemia. Então, o mecanismo que contribui bastante para isso é a participação da captação de glicose, né, via GLUT4 nesses dois tecidos. Aqui só uma visão, então, do que acontece no tecido. Aqui, quando a gente não tem estímulo de insulina, então esses carreadores, eles são recolhidos, né, a gente já tinha visto, né, vesículas na semana passada, na aula, então acontece a formação daquela rede de clatrinas, que formam uma cestinha na borda da célula, e vai, então, englobar esses carreadores aqui, retirando eles da superfície, né, eles vão ficar em vesículas aqui, aguardando estímulo hormonal, e assim que ele ocorrer, a vesícula volta a se fundir aqui, né, acontece o docking ali, atuação de T-snares, V-snares, que a gente já tinha visto, e a inclusão de novo desses carreadores na superfície celular. Então, é um processo dinâmico, né, então isso pode ser adaptado de acordo com a situação do organismo, que vai estar sendo indicada pela presença de hormônios, né, como insulina e glucagon. Então, depois que a célula captou essa glicose, o que pode acontecer com ela, né? Uma coisa que o tecido pode fazer é oxidar essa glicose. Então... Eu vou usar isso aqui pra tarefa, porque a prof diz que a gente tem que usar um rótulo pra gente aprender a ler esses negócios aqui. Tá bom. As crianças estão hoje bem agitadas aqui em casa, mas vamos lá. Então, um composto orgânico, no caso a glicose, vai sofrer vários eventos, né, parcelados de oxidação, onde a gente vai ter liberação, então, de energia das ligações entre os átomos ali, de modo a converter essa energia numa moeda universal que a célula usa, que é a molécula de ATP, né. Lógico que a gente tem informação de outros
produtos também que carregam energia, inclusive moléculas, né, com ligações fosfato de alta energia, mas o objetivo principal é a formação de ATP, né. Então, na via glicolítica, que a gente tem a reação geral, né, do processo, a partir de uma molécula de glicose, a gente tem a conversão dela em duas moléculas de piruvato, e além da formação de piruvato, no processo glicolítico, a gente tem a formação de duas moléculas líquidas de ATP, moléculas de água e também duas moléculas de NADH. NADH, a gente falou um pouquinho sobre NADH também no começo do semestre passado, a gente viu que ele é um importante carreador de elétrons, né, assim como o FADH2, né, e eles são formados intensamente nos eventos catabólicos, depois consumidos, né, na mitocôndria ou em reações anabólicas. Então, esse processo de oxidação da glicose, a gente chama então de glicólise, né, lise de quebra e glico faz referência à glicose. Então, a glicólise é uma via muito importante, a gente pode dizer que praticamente todos os tecidos executam a glicólise no nosso organismo, com pequenas exceções. Depois a gente vai conversar mais sobre isso também à frente. Então, essa via é extremamente importante, inclusive tem tecidos que só conseguem fazer essa via para a produção de energia, e então eles são dependentes, basicamente, de glicose, né? Então, ela é o principal meio de degradação de glicose, e a partir daí a gente consegue obter energia em condições aeróbias e também em condições anaeróbias. Isso é bastante importante para alguns tecidos também. Essa via também ela permite não só a degradação de glicose, mas também de outros monossacarídeos, de 6 carbonos, como a frutose e a galactose. Elas também podem entrar na via, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E essa via, então, ela é uma via importantíssima para a obtenção de energia em alguns tecidos, em algumas células, como os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, a medula renal, o cérebro e também o esperma. Então, essa degradação da glicose vai permitir a formação de duas moléculas de piruvato, e o processo não para por aí. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre já as consequências seguintes, né? Então, a partir da formação de piruvato, é possível a gente converter ele em outros tipos de moléculas também. É possível fazer a conversão de piruvato em lactato, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso acontece, por que acontece, a importância desse mecanismo, né? Que a gente encontra, então, acontecendo em músculo esquelético, né, em outras células também, assim como também alguns tecidos fazem a conversão de piruvato em acetilcoenzima A, a gente vai falar quando é que isso acontece, né, os mecanismos envolvidos, e alguns organismos fazem também a conversão de piruvato em etanol, né, que é o que acontece com as leveduras que a gente usa para a produção de bebidas alcoólicas, né, como vinho, cerveja e outros, né. Nós, infelizmente, não fazemos fermentação alcoólica, não fazemos fermentação só láctica, que é a conversão de piruvato em lactato. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses metabolismos todos hoje, a glicólise, a conversão de piruvato em acetilcoenzima A e também a fermentação a lactato. E depois da formação da acetilcoenzima A, nós vamos depois conversar mais sobre isso na próxima semana, nós vamos discutir, então, o destino, um dos destinos possíveis do acetil, que é a oxidação completa dos carbonos, com formação de várias moléculas de gás carbônico, de CO2, dentro do ciclo de Krebs, né, o famoso ciclo do ácido cítrico dos ácidos tricarboxílicos. Então, aqui uma outra visão daqueles destinos dos metabólitos, né? Então, a partir da oxidação de glicose em piruvato, a gente tem vários destinos possíveis, né? Fermentação com a formação de etanol, com a formação de ácido lático, a fermentação acética, que as bactérias fazem, que permitem a gente produzir, por exemplo, ácido acético, vinagre, né? A fermentação butírica. Então, os micro-organismos até têm uma versatilidade bem interessante de enzimas, né? Até maior do que o nosso organismo. Então, o que a gente pode fazer de fermentação de piruvato é a conversão em lactato, a fermentação lática, né? Assim como as bactérias também láticas fazem. E aqui uma visão de onde vão acontecer as coisas, né, e os rendimentos energéticos também. Então, a gente vê aqui a glicólise, né, lógico, bem resumido o processo aqui, a conversão, então, em piruvato, que acontece em 10 reações, né, vendo várias enzimas presentes todas no citoplasma, no citosol, né, e depois da formação de piruvato, esse piruvato, ele pode, então, ser captado pela mitocôndria para continuar o seu processamento, convertendo, então, esse acetilcoenzima A, né, e essas moléculas depois podem entrar no ciclo de Krebs.
A gente vê que na glicólise a gente tem a formação já de ATP, a própria via em si permite a formação já de 2 moléculas de ATP. A gente chama esse processo de fosforilação em nível de substrato, onde a produção de ATP não depende da atuação de complexos da cadeia respiratória, né, nada disso, como a gente viu em outros momentos. Aqui a produção acontece direto numa reação bioquímica da via, né? Então, já consigo uma quantidade de energia que é pequena, mas já rende alguma coisa aqui no começo, né? Depois, com a conversão de piruvato em acetil-CoA, enfim, quando o acetil entra no ciclo de Krebs, o próprio ciclo também permite já a formação também de moléculas de ATP em nível de substrato, né? O rendimento também é baixo. E concomitante com essas reações que acontecem nessas diferentes vias, a gente tem a formação de vários coenzimas reduzidos, né, quantidades variadas aí de NADH, de FADH2, que vão ser aqueles coenzimas que vão carregar, então, os elétrons que foram captados das quebras das ligações de carbono para a cadeia respiratória, né, e lá daí sim a produção de ATP em grande quantidade, né. Então, a partir de glicose, a gente tem uma produção daí de ATP, juntando dos coenzimas todos, de 34 moléculas de ATP, num processo daí de fosforilação oxidativa, que a gente já tinha visto isso no semestre passado, né. Aqui um balanço de produção, então, de ATP líquido por molécula de glicose oxidada, 38 moléculas de ATP, né. Alguns autores consideram valores quebrados aqui de produção de ATP pelos coenzimas, isso pode mudar um pouquinho o valor, tá? Mas, em média, 38 moléculas de ATP. E aqui, então, bem essa visão, né? Então, a glicólise acontecendo sempre no citosol, a conversão de piruvato em acetilcoenzima já depende da atuação de enzimas presentes na matriz mitocondrial, assim como também onde acontece o ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória, né, a cadeia de transporte de elétrons, então, acontecendo na membrana mitocondrial interna, importantíssima, né, para produzir ATP em grande quantidade. Então, a gente consegue otimizar ainda mais o processo de extração de energia a partir de um composto de carbono.